Vejamos a seguir alguns dos seus principais objetivos: promover a globalização, ecumenismo, promover a integração das religiões do mundo todo, destruição do cristianismo, destruição da família, através de leis sobre moral sexual, como facilitação do divórcio, casamento entre pessoas do mesmo sexo, legalização da prostituição, proliferação da pornografia na televisão, cinema e demais meios de comunicação, distribuição igualitária de bens, regulamentação do direito de herança, abolição do sentimento de patriotismo à causa nacionalista, extinção de religiões baseadas na fé em um Deus vivo, em oposição à fé na natureza, no homem e na razão, e desarmamento da população mundial. It is a big idea, a new world order. It's a new world order. We needed a new world order. I think a new world order is emerging. Tudo foi assinado pelas 20 maiores economias do mundo. E não aconteceu nada depois. Por quê? Não aconteceu nada porque, como nós não temos uma governança global... Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. Lula foi recebido nesta segunda-feira em Roma pelo presidente da República Italiana, Giorgio Napolitano. Segundo ele, a atual crise financeira constitui uma extraordinária oportunidade para que se possa refletir sobre os erros e para que seja criada uma nova ordem mundial. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem econômica para o mundo. Senhor presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, tem um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. Se o invasor invadir uma propriedade, o proprietário fica sem a propriedade. Aí a justiça não poderá dar reintegração de posse. Chamarão a sociedade civil organizada, que é formada pela comunidade deles, e essa determinará se deverá ou não ser devolvida a casa. Ou pode ser urbana, ou pode ser uma propriedade rural. Urbana também? Urbana também. Os dois estão colocados, propriedade rural e urbana. Que eu vejo, Caiado, uma certa relação desse projeto com a PEC do trabalho escravo. Assim que você tem uma lista de bons empregadores e bons empregados, que serão premiados, subentende, obviamente, que quem não está nessa lista, está na lista do que estão praticando ou trabalho escravo ou análogo de escravidão. E a pena a quem pratica trabalho análogo de escravidão, na PEC do trabalho escravo, que passou por aqui, infelizmente, e está lá no Senado, é a expropriação do bem. Ou seja, a PEC do trabalho escravo se aplica ao proprietário rural e urbano, que porventura venha praticar o trabalho escravo ou análogo de escravidão, a pena é expropriação do imóvel. Olha um exemplo simples aqui. Vou dar dois exemplos. Um elemento é uma empregada doméstica. Se porventura o quarto da sua empregada tiver uma ventilação inadequada, sabe qual é a pena para o patrão? Expropriação do seu apartamento ou da sua casa. Ele vai perder o seu apartamento ou sua casa. O governo croata, que se mostrava aberto, afirmou que não tem condições de receber mais gente. A polícia fechou o tráfego em 7 pontos da fronteira com a Sérvia. Os que conseguiram entrar disputaram um lugar nos ônibus que levam os imigrantes para centros de acolhimento. Olha como saiu este trem rumo à Eslovênia, outra escala rumo à Áustria e à Alemanha.
Esta atual janela de oportunidade, durante a qual uma ordem mundial verdadeiramente pacífica e interdependente pode ser construída, não ficará aberta por muito tempo. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo que precisamos é de uma certa grande crise, e as nações irão aceitar a nova ordem mundial. David Rockefeller. Em que o governo, o Congresso, o Senado, através da grande mídia, esconde totalmente do povo brasileiro leis que vão tirar o nosso país da gente. Quem está nos traindo são aquelas pessoas que você acha que você votou. São os deputados e senadores e o próprio Poder Executivo. Eles literalmente estão aplicando um grande golpe. E se você leu na mídia, ou na internet, ou no Facebook, ou em algum jornal, ou mesmo na televisão, a Globo, na Bandeirantes, eles fecharam um contrato com a China de construir uma grande ferrovia ligando o litoral brasileiro até o Peru. E isso não tem a finalidade de escoar minério, não tem a finalidade de escoar grãos, comida, nada disso não. É para importar chineses. Vão trazer chineses para morar no Brasil. Pasmem vocês, as informações, conferem, são cerca de 300 milhões de chineses que eles pretendem que trazerem para o Brasil. E lógico, vai morar na tua casa, na minha casa, nós vamos perder nossas propriedades, assim como são todos os países comunistas, socialistas. Eu queria que você soubesse do que eles estão pretendendo fazer com a sua casa, com a sua propriedade, com o seu emprego, assim como aconteceu em Cuba, na Venezuela, Coreia do Norte, antiga União Soviética, República Tcheca, Alemanha Oriental e todos esses outros países.